Bom dia, pessoal, como é que vai? Tudo tranquilo? Vamos continuar aqui a leitura de o primeiro livro dos Macabeus, agora no seu capítulo 7. De fato, o primeiro livro dos Macabeus é uma história de luta do povo de Israel contra os pagãos e todos aqueles que iriam destruir as leis de Deus. É uma história muito forte, muito envolvente, e é interessante saber todos os detalhes, incluindo os detalhes sobre as batalhas que eles travavam. Vamos ver então qual é a mensagem nesse dia abençoado por Deus. O rei Demétrio I. No ano 151 da era grega, Demétrio, filho de Seleuco, partiu de Roma e com uns poucos homens foi de navio até uma cidade do litoral, e ali se proclamou rei da Síria. Quando ele estava entrando no palácio real dos seus antepassados, que ficava em Antioquia da Síria, tropas do exército prenderam o rei Antíoco V e Lísias, com a intenção de levá-los a Demétrio. Porém, quando Demétrio soube disso, disse: "Eu não quero nem ver esses dois." Então os soldados mataram os dois e Demétrio se firmou como rei. Aí vieram falar com ele alguns judeus perversos e apóstatas que eram chefiados por Alcimo, um sacerdote que queria ser o grande sacerdote. Eles acusaram os seus patrícios, dizendo ao rei Demétrio: "Judas Macabeu, seus irmãos, mataram muitos dos amigos do Senhor, ó rei, e nos expulsaram da nossa terra. Mande que um homem da sua confiança vá ver toda a destruição que Judas causou a nós e ao território do rei, e que esse homem castigue Judas e os seus soldados e todos os outros que os ajudaram." Então o rei escolheu Báquides, um dos amigos do rei, que era governador da província de Celecíria. Báquides era um homem poderoso no reino e era fiel ao rei. O rei enviou junto com ele Alcimo, aquele traidor a quem ele pôs como grande sacerdote, dando-lhe ordens de castigar os judeus. Então eles foram para a Judéia com um enorme exército. Báquides enviou mensageiros a Judas e aos seus irmãos com falsas propostas de paz. Mas Judas e os seus irmãos não acreditaram, pois viram que os mensageiros estavam acompanhados por um enorme exército. Porém, um grupo de mestres da lei foi falar com Alcimo e Báquides, pedindo que fosse procurada uma solução justa. Esses assideus foram os primeiros judeus que tentaram fazer paz com os sírios. Os assideus pensavam assim: um sacerdote que é descendente de Arão veio com esse exército, e com certeza ele não nos fará nenhum mal. Então Alcimo lhes fez propostas de paz e até fez um juramento, dizendo: "Juro que não faremos nenhum mal a vocês nem aos seus amigos." Os assideus acreditaram, mas Alcimo prendeu 60 deles e os matou num dia só, de acordo com o que as escrituras dizem. "Derramaram o sangue do teu povo e espalharam os seus mortos pela cidade de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse." Então todos os judeus ficaram apavorados e cheios de medo de Alcimo e Báquides disseram: "Para essa gente não existe verdade nem justiça." Fizeram um juramento e logo em seguida quebraram a promessa que tinham feito. Báquides partiu de Jerusalém e acampou com seu exército em Bet-Zete. Ali, ele mandou prender e matar muitos dos judeus apóstatas que tinham passado para o seu lado e outros judeus também. E os seus corpos foram jogados num poço bem fundo. Báquides pôs Alcimo como governador da região e deixou com ele um exército para garantir que ele continuaria no poder. Depois, voltou para onde o rei Demétrio estava. Alcimo começou a se esforçar para se firmar no cargo de grande sacerdote. Todos os que estavam agitando o povo foram para o seu lado. Conseguiram dominar todo o território da Judéia e causaram enormes prejuízos para o povo de Israel. De fato, o mal que Alcimo e os seus seguidores fizeram foi pior do que o mal que os pagãos tinham feito. Quando Judas percebeu isso, ele foi por todo o território da Judéia se vingando dos judeus que tinham passado para o lado de Alcimo, não deixando assim que esses traidores andassem pelo território. Nicanor luta contra Judas Macabeu. Quando Alcimo percebeu que Judas e os seus seguidores estavam tão fortes que ele não seria capaz de lutar contra eles, voltou para onde estava o rei Demétrio e acusou seus patrícios de terem cometido crimes muito sérios. Então o rei escolheu Nicanor, um dos seus generais mais famosos, que odiava e detestava os judeus. Ele deu ordem de acabar com eles. Nicanor foi com um grande exército até Jerusalém e enviou a Judas e aos seus irmãos a seguinte mensagem falsa de paz:
Nós não devemos fazer guerra uns contra os outros. Eu irei encontrar-me com vocês e só levarei uns poucos soldados, pois quero que o nosso encontro seja de paz. Então Nicanor foi encontrar-se com Judas e os dois se cumprimentaram como amigos. Mas na verdade esses inimigos estavam prontos para prender Judas. Quando percebeu que Nicanor estava tentando enganá-lo, Judas ficou com medo e não quis encontrar-se com ele de novo. Quando soube que o seu plano tinha sido descoberto, Nicanor marchou com seus soldados e atacou Judas e os seus soldados perto de Cafarsalama. Uns 500 soldados de Nicanor foram mortos e os outros fugiram para a cidade de Davi. Depois disso, Nicanor subiu o monte Sião. Alguns sacerdotes saíram do templo e, junto com alguns líderes do povo, foram recebê-los com palavras de paz. Lhe mostraram o sacrifício que estava sendo oferecido em favor do rei. Mas Nicanor caçoou e zombou deles, cuspiu neles, fazendo com que ficassem impuros, e falou com eles com muito orgulho. E cheio de raiva fez um juramento dizendo: Juro que, se desta vez Judas e os seus soldados não se entregarem nas minhas mãos, quando eu os derrotar, voltarei aqui e porei fogo nesse templo. E Nicanor foi embora furioso. Então os sacerdotes foram até o pátio do templo e ficaram de pé em frente do altar e do templo. Começaram a chorar e oravam assim: Senhor, tu escolheste esse templo para ser o lugar onde serias adorado, e para que fosse uma casa onde o teu povo faria as suas orações e os seus pedidos. Acaba com esse homem e com o seu exército, que todos sejam mortos à espada. Lembra das blasfêmias dele e não deixes que nenhum escape com vida. A derrota e a morte de Nicanor. Nicanor saiu de Jerusalém com seu exército e acampou em Bet-Horon, onde o exército sírio foi juntar-se a ele. Judas acampou em Adasa, com 3.000 homens. Então fez a seguinte oração: Quando os mensageiros do rei da Síria disseram blasfêmias, o teu anjo, ó Deus, foi e matou 185.000 soldados assírios. Faz o mesmo hoje e acaba com esse exército que está nos ameaçando, para que todos saibam que Nicanor disse blasfêmias contra o teu templo. Castiga-o de acordo com o que ele merece pela sua maldade. Os dois exércitos começaram a lutar no dia 13 do mês de Adar. O exército de Nicanor foi derrotado e o próprio Nicanor foi o primeiro a ser morto. Quando os seus soldados viram que ele tinha sido morto, largaram as suas armas e fugiram. Os soldados de Judas os perseguiram um dia inteiro, desde Adassa até perto de Gesser. E conforme os soldados os iam perseguindo, os corneteiros tocavam o toque de batalha. De todos os povoados daquela região da Judéia, os moradores saíram e cercaram os que estavam fugindo, de modo que eles tiveram de dar meia volta e lutar contra os soldados de Judas. Todos os soldados sírios foram mortos, nenhum deles escapou com vida. Os judeus pegaram as armas dos inimigos e outras coisas de valor e cortaram a cabeça de Nicanor e o seu braço direito, que ele tinha levantado com tanto orgulho. Levaram a cabeça e o braço de Nicanor e os penduraram num lugar perto de Jerusalém. O povo ficou muito alegre e todos comemoraram aquele dia como um dia de festa. E resolveram que aquele dia, o dia 13 do mês de Adar, seria comemorado todos os anos. Assim, houve paz na Judéia durante um pouco de tempo. Esse foi então, pessoal, o capítulo 7 do primeiro livro dos Macabeus. E aqui o foco é uma batalha entre Nicanor e Judas Macabeu. Nicanor foi escolhido pelo rei Demétrio para fazer frente a Judas Macabeu. Mas como sabemos, Judas Macabeu estava com Deus e Deus estava com Judas Macabeu e todo o seu exército. E então Nicanor foi morto. Sua cabeça foi cortada, bem como o seu braço. E foram pendurados nas proximidades de Jerusalém para demonstrar como era forte o poder de Deus junto àquele povo. E você, o que achou dessa história? O que achou dessa parte da história de O Primeiro Livro dos Macabeus? Deixe nos comentários e vamos adiante para a leitura do próximo capítulo. Um forte abraço, pessoal. Até mais.